Olá, sou professora Karina Jacques e durante esta semana, no Saber Direito Aula, nós estudamos o direito fundamental à acessibilidade. Hoje, no Saber Direito Responde, nós vamos responder as dúvidas dos internautas. Vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é do Clemente Ferreira, de São Paulo. Obrigada, Clemente, pela pergunta. O Clemente pergunta o seguinte: o que é acessibilidade e quais os limites da acessibilidade e quem são os destinatários do direito fundamental à acessibilidade? Clemente, aqui você tem três perguntas. O que é acessibilidade? A acessibilidade é um direito fundamental previsto na Constituição que estabelece às pessoas com dificuldade de locomoção, sejam elas portadores de deficiência, idosos, gestantes, pessoas com dificuldade de mobilidade em função da obesidade. Essas pessoas têm direito à acessibilidade arquitetônica, têm direito à acessibilidade, então, nos transportes, têm direito à acessibilidade de direitos. Ainda na sua pergunta, os limites da acessibilidade estão relacionados ao que o ordenamento jurídico nos ampara e dentro também da necessidade desse indivíduo exercer os seus direitos, buscando princípios da dignidade humana e princípios da cidadania, por exemplo. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do Moisés Torres, do Rio Branco, no Acre. Ele diz o seguinte: olá, professora, qual a relação entre o princípio do não retrocesso social e o direito de acessibilidade? O princípio do não retrocesso social, Moisés, ele é o princípio que prega, que determina que os avanços alcançados pelo direito, no caso, pelo direito brasileiro, em defesa do direito fundamental à acessibilidade, eles não podem retroceder. Nós já chegamos a avanços sociais, a avanços jurídicos que carecem, sim, de um aumento, uma amplitude desses direitos, mas os que já foram postos, os que já foram previstos e praticados, eles não podem retroceder. Então, neste contexto, entende-se que na acessibilidade, quando um direito foi garantido pela Constituição, é dada essa garantia efetiva para que o portador de deficiência não veja um direito seu previsto expressamente na Constituição em 88, seja não deferido, não atendido, e o princípio do retrocesso social exige que essa Constituição vanguardista que nós temos seja realmente obedecida e avance na proteção dos direitos à acessibilidade. Vamos à terceira pergunta, que é da Adélia Visconde, de Feira de Santana, na Bahia. Ela diz o seguinte: qual a relação entre o princípio da reserva do possível e o direito fundamental à acessibilidade? Obrigada, Adélia, pela pergunta. Princípio da reserva do possível é um princípio muito discutido no direito constitucional. O princípio da reserva do possível é aquele que diz que o Estado, ele é obrigado, sim, a efetivar as políticas públicas, ele é obrigado, sim, a atender ao direito fundamental da acessibilidade, mas ele tem que atender dentro da reserva do possível, dentro do que é possível, dentro do que os órgãos constituídos podem atender. O que significa dizer que aquela pessoa que é portadora de deficiência, ela não pode pedir aquilo que não é razoável. Ela não pode exigir do Estado aquilo que não é minimamente razoável. Ela não pode exceder nos seus pedidos. Mas o princípio da reserva do possível vem sendo interpretado por algumas correntes de forma deturpada. Vem sendo interpretado como o princípio da reserva do financeiramente possível. Especificamente, essa interpretação ela vem daqueles que estão prestando a política pública, prestando o atendimento, o serviço público à pessoa portadora de deficiência. Ora, não se pode alegar a insuficiência de recursos ou a insuficiência de planejamento para deixar de atender os direitos da pessoa portadora de deficiência.
Inclusive, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo de forma recorrente e vem afirmando que não se pode alegar o princípio do financeiramente possível, do economicamente possível, como obstáculo para deixar de atender os princípios, os direitos fundamentais do portador de deficiência. Vamos agora à nossa quarta pergunta. A nossa quarta pergunta é do Pierre Noronha, de Juiz de Fora, Minas Gerais. O Pierre pergunta o que é sociedade inclusiva e se essa é a melhor solução. Pierre, obrigada pela sua participação. Sociedade inclusiva. Na verdade, esse termo, ele é um termo que vem fora da seara do direito, tá? É um termo que vem dentro das ciências sociais, sim, mas que foi incluído na seara do direito para dizer o seguinte: a sociedade, ela tem que ser uma sociedade inclusiva. A sociedade, ela tem que receber aquela pessoa com deficiência, ela tem que incluí-la, ela tem que aceitá-la e ela tem que conviver com aquela pessoa que apresenta uma deficiência de forma igual, de forma solidária, de forma humanitária. Essa sociedade inclusiva, Pierre, ela precisa, na verdade, ser educada. A criação de uma sociedade inclusiva depende de uma forte campanha do Estado, de uma política pública forte do Estado, para que ele possa mudar a postura da sociedade, para que ele possa educar essa sociedade. A sociedade inclusiva, ela é uma sociedade que ela não trata de maneira preconceituosa o deficiente, o portador de deficiência, e ela também não trata de maneira penosa o portador de deficiência. A pessoa com deficiência, ela é tratada na sociedade inclusiva como uma pessoa igual. Ela é igual em direitos, ela é igual em deveres e o Estado vai interferir nessas relações sociais, econômicas e culturais quando for necessário estender um instrumento, adequar um instrumento para que aquela pessoa que tem deficiência possa exercer direitos iguais. Quando você fala da sociedade inclusiva, a sociedade inclusiva vê o deficiente como um igual. A sociedade inclusiva vê o deficiente como alguém que faz parte do convívio social. Agora nós vamos chamar o intervalo e no próximo bloco nós vamos responder a outras questões dos internautas. Olá, vamos ao segundo bloco do Saber Direito Responde, atendendo aos questionamentos dos internautas. Vamos à primeira pergunta deste bloco. A pergunta é de Betânia Gonçalves, de Itapecerica da Serra, São Paulo. Obrigada, Betânia, pelo questionamento. E a Betânia pergunta o seguinte: as políticas públicas são importantes para assegurar a acessibilidade? Betânia, as políticas públicas são importantíssimas para assegurar a acessibilidade. No momento em que o ordenamento jurídico disciplina sobre a proteção da pessoa com deficiência, é necessário que os órgãos constituídos dos três poderes, inclusive, não só do poder executivo, utilizem o ordenamento jurídico disponível e atendam às exigências do ordenamento jurídico disponível para promover as políticas públicas. Promovendo as políticas públicas, há uma efetiva inclusão da pessoa com deficiência no meio social e há, principalmente, uma mudança de postura da sociedade, uma educação, uma conscientização da sociedade. É necessário que as políticas públicas não só obriguem, efetivem a proteção da pessoa com deficiência, mas conscientize, explique à sociedade de que aquela pessoa com deficiência tem um tratamento diferenciado dado pelaquela política pública, porque ela precisa se igualar com o restante do grupo social. Vamos para a próxima pergunta? A próxima pergunta é do Rubens Nascimento. O Rubens Nascimento é de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Obrigada, Rubens, pela pergunta. O Rubens, ele pergunta o seguinte: quais são os direitos fundamentais do portador de deficiência brasileiro? Rubens, o portador de deficiência no Brasil, seja brasileiro ou seja até um portador de deficiência estrangeiro que esteja ou que more no Brasil,
ele tem vários direitos fundamentais previstos na Constituição e previstos hoje na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Mas nós podemos listar alguns direitos fundamentais aqui. O direito à não discriminação, na admissão do trabalho e não discriminação quanto a salários. O portador de deficiência também tem direito à inclusão no serviço público, onde a administração pública tem que reservar vagas para as pessoas com deficiência, desde que, é claro, a deficiência não seja compatível com o cargo. Também nós temos na Constituição, no artigo 208, a previsão de atendimento especializado, atendimento direcionado, educacional direcionado à pessoa com deficiência e outros direitos ligados à acessibilidade, acessibilidade nos transportes e acessibilidade arquitetônica. Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta é sobre a previsão criminal. O texto diz: existe previsão criminal protegendo o portador de deficiência? Essa pergunta é da Edna Albuquerque, de Criciúma, Santa Catarina. Existe sim, Edna. A Lei 7853 de 89, no seu artigo 8º, ela prevê com 6 incisos a criminalização do preconceito contra a pessoa portadora de deficiência. Esse artigo, ele é uma novidade, e ele tem uma importância muito grande porque ele vai tipificar como conduta criminal práticas, inclusive comuns na sociedade brasileira. O ato de discriminar o deficiente no acesso ao serviço público, o ato de discriminar o deficiente no ingresso no serviço público, para ele concorrer no serviço público, atrasar, não atender processos judiciais ou administrativos em decorrência da deficiência, constranger o deficiente numa concorrência de emprego numa empresa privada, todas essas condutas que, infelizmente, são condutas ainda vistas na sociedade brasileira, são condutas tidas como criminosas, são condutas típicas criminais previstas no artigo 8º da lei. Então, quando a lei inclui essas condutas, ela, na verdade, busca impedir, busca coibir essas condutas preconceituosas. E isso dá uma força impositiva muito grande. Lembrando que o dispositivo da lei, o caput do artigo 8º, ele diz que essas condutas criminosas são puníveis com reclusão de 1 a 4 anos e multa. Ou seja, há uma penalidade relativamente severa a esse ato preconceituoso e ainda há uma implicação na esfera econômica daquele que comete o ato preconceituoso. O entendimento sobre a criminalização é que há uma necessidade de um amplo debate sobre essa criminalização e há uma necessidade de divulgação desse ato como ato criminoso, para que a sociedade mude naquilo em que se tem um comportamento preconceituoso, mude o seu comportamento preconceituoso. Se não mude em função de uma evolução, de uma educação, mude em função de uma imposição da lei. É interessante observar, Edna, o caráter pedagógico da lei. A lei, ela vem educando, ela vem mostrando uma outra realidade, mas no momento em que ela percebe que mostrar apenas, educar apenas não é suficiente para mudar a postura da sociedade, a lei pode estabelecer imposições, a lei pode estabelecer multas, a lei pode estabelecer penalidades, a lei pode inclusive estabelecer condutas típicas criminais. Assim, a mudança de postura da sociedade vai ocorrer efetivamente. Agora, nós vamos para o nosso próximo intervalo e no próximo bloco nós atendemos a outras perguntas dos internautas. Olá, vamos agora para o nosso terceiro bloco do Saber Direito Responde, respondendo às perguntas dos internautas. Nossa primeira pergunta desse bloco é do Samuel Chagas, de Campo Grande. O Samuel pergunta o seguinte: quais as principais barreiras encontradas pelo portador de deficiência? Samuel,
As barreiras encontradas pelo portador de deficiência são barreiras arquitetônicas? São. O portador de deficiência encontra na cidade, encontra no meio social, encontra quando ele vai a um teatro, a um supermercado, quando ele vai ao trabalho, ele sempre encontra barreiras arquitetônicas. Essas barreiras arquitetônicas devem ser adaptadas, devem ser alteradas dentro do possível para atender a essa minoria significativa que é a pessoa com deficiência. Mas o portador de deficiência também encontra outras barreiras. A barreira de comunicação, a dificuldade que ele tem de acesso à educação, a dificuldade que ele tem de autonomia no seu dia a dia, em adquirir um produto, por exemplo, e ter condições, se ele for deficiente visual, de fazer a leitura em braille no rótulo do produto e não precisar depender de alguém para lhe ajudar. O deficiente tem essa barreira. O deficiente tem também a barreira do preconceito, a barreira da falta de conhecimento da sociedade, onde é muito comum a pessoa com deficiência ser excluída do convívio social, ser excluída ainda hoje do convívio do trabalho, por acharem que ele não tem capacidade, que ele não tem condições de prestar aquele serviço. Então, a barreira arquitetônica, que é a barreira inicial, ela também é representada por uma barreira de falta de conscientização ainda da sociedade, que a sociedade precisa ser uma sociedade inclusiva e solidária em relação ao portador de deficiência. Vamos para a segunda pergunta do bloco, que é uma pergunta da Juliana Ferreira da Silva. A Juliana é de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Obrigada, Juliana, pela participação. A Juliana diz o seguinte, ela pergunta o seguinte: o direito à acessibilidade, previstos nos artigos 227, parágrafo 2º e 244 da Constituição de 88, já está regulamentado? Juliana, é a Lei 10.048 de 2000, a lei que regulamenta de forma específica estes dispositivos. O artigo 227, parágrafo 2º, é aquele artigo, combinado com o artigo 244, é aquele artigo que fala sobre a acessibilidade arquitetônica nos logradouros públicos e prédios de acesso ao público, e é também aquele que fala da acessibilidade dos transportes públicos. Então, a Lei 10.048, ela vai justamente obrigar, impor às empresas a adaptar os novos veículos, os projetos dos novos veículos devem ter a previsão de adaptação, de adequação à pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, a partir desta lei, ela tem direito que os novos veículos deem facilidade de acesso do deficiente acessar o veículo e dentro do veículo ele tenha condições de ter uma mobilidade, uma facilidade de permanência no veículo. Esta lei também fala da acessibilidade nas edificações e diz o seguinte, que para que o licenciamento de obras em logradouros públicos e prédios de acesso ao público, para que ocorra este licenciamento, é necessário que se faça as adequações com a necessidade de acessibilidade da pessoa deficiente, sob pena de pagamento de multa. As empresas que não atenderem o servidor público que não atender essa imposição da lei, pode ser penalizado com multa. Vamos para a próxima pergunta do nosso bloco. É da Graça Maria Sarquis, ela é de Macaíba, no Rio Grande do Norte. Obrigada, Graça, pela participação. Ela pergunta qual a participação do município nas políticas públicas de acessibilidade. Graça, o município ele é de grande importância nas políticas públicas de acessibilidade. Lembrando que o artigo 23, inciso 2 da Constituição, estabelece uma competência comum, uma competência administrativa comum entre União, Estado, Distrito Federal e município para promover a proteção da pessoa com deficiência. Então, se todos os entes federativos têm essa competência de promover a proteção da pessoa com deficiência, inclusive o direito de acessibilidade dela, é no município
que a realidade da pessoa com deficiência é vista. É no município que a pessoa com deficiência vai ter os seus maiores obstáculos. Então, há uma importância muito grande de que o município, seja os municípios do Brasil, assumam a sua função de promover políticas públicas de acessibilidade, principalmente, Graça, principalmente acessibilidade arquitetônica, para que aquela pessoa que mora naquele município, as pessoas todas moram em municípios, né? Que a pessoa que mora no município tenha direito de circular, tenha direito de liberdade, não fique, que a pessoa com deficiência não fique como prisioneiro na sua casa, porque não pode sair pelas ruas, porque as ruas não têm calçadas adaptadas para a pessoa deficiente, porque as vias públicas não pensaram na pessoa portadora de deficiência. É importante que o município não só promova no aspecto arquitetônico, no aspecto de políticas públicas urbanas, a incorporação do deficiente na sociedade, mas também que o município faça, no seu âmbito local, uma ampla campanha de motivação da sociedade, para que a sociedade seja motivada pelo município a ser uma sociedade inclusiva, porque só assim nós vamos ter uma sociedade mais justa e que atenda ao direito fundamental de acessibilidade da pessoa com deficiência. Aqui nós encerramos o nosso Saber Direito Responde de hoje. Se você quiser revê-lo, você pode acessar www.youtube.com/Saber Direito Responde. Obrigada pela sua participação e até a próxima.